E vem conferir a crítica do anime Hokuto no Ken. E com certeza um dos animes que mais chamou minha atenção em 2026 foi Hokuto no Ken. E quando eu falo chamou minha atenção, não é ainda pela qualidade do anime, mas saber que ia ter uma nova versão de Hokuto no Ken em 2026. E antes de entrar na crítica, é bom explicar por que eu estava empolgado para essa nova adaptação. Para quem não sabe, Hokuto no Ken é um mangá muito importante. Ele foi lançado nos anos 70, 80 e 70, e a partir daí, quando ele teve seu lançamento, ele se tornou fundamental, uma pedra fundamental dentro do que o mangá seria a partir dali. Muita gente acaba, por ser mais novo, não sabendo disso, mas ela é uma obra que tem uma importância gigantesca para o shonen. O shonen, a partir dali, se tornou o que Hokuto no Ken seria. Eles queriam ser Hokuto no Ken. Até hoje, mangakás clássicos mencionam Hokuto no Ken pela importância que ele teve na obra. A obra foi tão importante no seu lançamento que ela até influenciou filmes hollywoodianos, filmes até de outros países, que mostrou quanto ele era importante. E aí, ele ganhou uma versão em 1980. Essa versão dos anos 80, ela acabava não adaptando o mangá de forma mais fiel possível, mas ela tinha uma estética muito interessante. Em 2026, eles anunciaram que iriam fazer essa nova obra. Desde 2025, na verdade, anunciaram que ia sair essa versão em 2026. E quando eu pensei nisso, eu falei, legal, porque é muito importante você ter um mangá tão importante, tendo uma nova versão para uma nova geração conhecer. Isso eu sempre vou apoiar. Uma nova geração, saber de onde as influências vieram. Eles não vão ler um mangá muito antigo, porque as pessoas mais novas não gostam de voltar para obras mais antigas, e também não vão ver o anime porque ele é dos anos 80, as pessoas também não vão voltar. Ter uma nova adaptação, ela pode fazer com que um público mais novo tenha interesse de ir atrás da obra. Mas agora, para isso acontecer, o anime precisa ser bom. Eu achei o anime de Hokuto no Ken de 2026 ruim? Não, ele gerou entretenimento, ele me divertiu, mas eu acho que ele tem muitos problemas. Eu acho que para uma obra tão importante, ele merecia uma obra melhor. De novo, não é um anime ruim, para quem gosta desse estilo vai funcionar. Eu acho que ele tem muitas ressalvas, porque os personagens dessa obra continuam sendo muito carismáticos. E isso acaba fazendo com que você, que está acompanhando ela, acabe gostando bastante deles. Outra coisa que eu gosto bastante da obra é que eles não acabaram aliviando em discussões que hoje nem todo mangá, nem todo anime, mangá ou obra tem coragem de ir a fundo. Afinal, Hokuto no Ken conta de um mundo que foi devastado por causa de ações de pessoas humanas. A partir desse ponto, a gente vai ver um mundo pós-apocalíptico discutindo assuntos que são um pouco delicados. Tanto que você pode ver que o primeiro arco de Hokuto no Ken, ele é focado muito na brutalidade humana, mostrando como que a brutalidade humana, ela acaba excedendo quando o mundo não tem regras. E ele consegue mostrar isso bem. Só que o segundo arco da obra, ele já foca numa parte mais política e militar, e criticando e fazendo uma crítica forte ao militarismo, e a partir daí mostrando o como isso pode ser ruim, como esse amor pela guerra pode ser um problema. Depois ele faz críticas a praticamente religião em certo ponto. Hokuto no Ken é uma obra que, se parar pra pensar, para um shonen, ele é bem à frente do seu tempo, e ele por isso que ele revolucionou o gênero, por causa dessas discussões, porque ele ia muito à frente. E também, hoje em dia, você vê que ele era muito mais brutal. O anime até consegue dar uma segurada nisso em comparação ao mangá. É muito brutal o anime também, tem muito sangue, tem muita morte, mas, mesmo assim, eles seguram mais do que o mangá aparece. Então eu acredito que esse ponto ainda continua sendo muito bom em Hokuto no Ken. Ele traz discussões que, apesar do mangá ser dos anos 70, 80, você consegue perceber que hoje em dia ainda são discussões interessantes, ainda são discussões que são relevantes para hoje em dia. Isso, por um lado, é legal, porque mostra como o mangá ele era revolucionário para sua época, mas por outro é triste, porque tem discussões ali que poderiam já estar ultrapassadas, que seriam bom para a nossa sociedade atual. Mas isso não é culpa da obra. Mas então isso é interessante. Outra coisa que eu gosto é de algumas escolhas estéticas dentro da animação, como, por exemplo, colocar o preto e branco na hora de alguma sequência de ação para mostrar os golpes do Ken. Isso é legal. Mas, mesmo assim, apesar de ter esses elementos que funcionam e deixam a obra divertida, eu acho que até esses elementos têm problemas. E a partir daí começam os problemas do 2026 de Hokuto no Ken. O primeiro problema seria envolvendo essas discussões.
Eu acho as discussões interessantíssimas. Eu acho elas atuais, por incrível que pareça, e conversa muito bem com esses mundos pós-apocalípticos que muita gente vai ver e falar, já vi isso em muito lugar. Você já viu, mas vai lembrar de onde começou. Se você vê um anime como Hokuto no Ken e fala, isso é clichê? Não é clichê. O que veio depois dele é que se tornou clichê. O grande lance é, são 12 episódios, e eles terminam com uma promessa de que vai ter mais temporadas, ainda não confirmadas pelo estúdio. E eu acredito que esse anime, ele deveria ter ido mais devagar. Mesmo que ele tenha querido ser o mais fiel possível ao mangá original, eu acho que seria mais interessante para a obra se ela desse uma freada maior. Até fez os episódios que dessem pra gente entender um pouco mais daquele mundo. Ah, mas seriam episódios filler. Tudo bem, mas se for bem escrito, para alimentar mais aquela ideia, seria bom. Porque o primeiro arco, ele é o maior arco do anime. Ele praticamente dura 5 episódios. O segundo arco e os arcos que vêm depois dele são praticamente 2 episódios que terminam um arco. Então tem muitas discussões ali que são muito interessantes e que são passadas muito rapidamente. Então a discussão está ali, ela é apresentada, ela é relevante, mas o desenvolvimento dela é que eu vejo como um problema. E eu vejo como um problema exatamente por esse fator que eu acabei de mencionar. Porque ele é tão rápido na forma de mostrar esses arcos que a gente, como espectador, não sente muitas coisas acontecer. Tem consequências, tem mortes, tem reviravoltas que são interessantes, mas mesmo assim, você assistindo, você sente que poderia ir mais a fundo. O primeiro arco, eu falei que são 5 episódios, ele tem todo um conflito interno, um conflito de amizade que você já viu em vários manga shonen, mas ele poderia ser um pouquinho mais estendido para a gente sentir um pouco mais daquela rivalidade. A parte militar que eu mencionei é outro fator. É um fator que você vê que ele apresenta e termina em 2 episódios, e depois não volta mais pro assunto. Também tem um assunto que envolve até um pouco prisão, escravidão, que você vê que é mencionado, mas é passado por cima. Então as principais discussões da obra são passadas muito rápidas por cima. Eu acho que o anime poderia estender um pouco mais, mesmo que não fosse igual à obra original, pra gente sentir um pouco mais. Porque a leitura de um mangá, a leitura de um livro, a cadência de como você lê, muda muito a perspectiva da história. O anime não é assim. Você pode ter uma liberdade artística para poder fazer isso. Isso fez um pouco de falta. Enfraqueceu um pouco a história, as discussões e principalmente os vilões. Os vilões aqui que visualmente são interessantes, você vê que também sofrem um pouco com isso. Mesmo assim, é um anime que funciona. Como eu falei, porque os personagens são interessantes, as sequências de ação e a sanguinolência dão um peso para esse mundo. O CGI tá bom, mas ele varia muito, porque eu preferi a estética antiga. Eu acho que tem alguns animes que tudo bem você mudar a estética para falar com um público mais moderno. A escolha do 3D não é um problema, até porque eles estilizam muito essa estética para a partir daí funcionar melhor aqui. Mas esse não é um problema. O problema é que algumas sequências de ação não funcionam tão bem, e também você sente que tira um pouco do peso 3D em alguns pontos, em algumas movimentações, que é normal. Os episódios e o orçamento colocado para um anime de temporada não é o maior do mundo, então você sente um pouco desse peso. Mas mesmo assim a ação consegue entreter. Os golpes são muito interessantes, os estilos são muito interessantes. Então isso acaba ainda aprendendo. Hokuto no Ken é um anime que ele tem uma estética que eu acho diferente e interessante. Eu acho que tem boas discussões. A história, ela a certo ponto, ela consegue te prender, mas eu acho que ela tem tantos problemas à sua volta envolvendo vilões, envolvendo como essa história é desenvolvida, como as discussões são desenvolvidas, que ele vai enfraquecendo para mim. Para quem gosta da obra original, pode valer a pena. Para quem quer ter uma experiência de um anime mais violento, pode valer a pena, mas eu acho que pelo tamanho que é essa obra, ele poderia ser melhor. Concluindo, Hokuto no Ken é uma obra que não é ruim. Pode ver, caso você se interesse por esse estilo. Mas ele poderia ser melhor em muitas coisas. E por ser um mangá tão importante, eu esperava mais. E por isso que eu fecho Hokuto no Ken de 2026 com uma nota 7 de 10. Curtiu fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Hokuto no Ken 2026? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.